da República. Olha, nós mostramos a fala de Kamala Harris, também teve discurso de Donald Trump. Cíntia, o que ele falou? Bom, Donald Trump, ontem ele anunciou um plano de deportação em massa de imigrantes, obviamente, né? Porque é a principal bandeira dele, inclusive, que ele tem contra Kamala Harris. E com esse discurso dele forte, agora com um projeto mesmo de governo, de massa, de plano de massa de deportação. E aí, puxando isso que o Franz está dizendo, eu fico me perguntando assim, porque houve tanta comemoração de bolsonaristas nas redes sociais no dia, ontem, durante todo o domingo, com a desistência do Biden e fazendo uma comparação com Lula, que também deveria desistir pela questão da idade, por uma série de coisas. E eu fico imaginando, assim, é uma distopia total, porque como é possível que brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que podem estar entre essas pessoas que serão deportadas, podem torcer, podem comemorar nas redes sociais uma saída de um presidente que estava disputando contra Trump. Como podem ser aliados, como podem defender o discurso de Donald Trump? É uma distopia e mostra esse momento tão triste da humanidade, de uma total despolitização. Como as pessoas, elas desacreditam na política, elas são estimuladas a desacreditar na política e nos políticos, porque faz parte da narrativa da extrema-direita você demonizar a política e os políticos. Porque quanto mais afastados estiverem os cidadãos da política, menos eles compreendem o cenário real. Então, se você é totalmente alheio ao que acontece, só se informa pelo grupo de WhatsApp, obviamente você vai ter uma visão que é aquela do seu grupo de WhatsApp, não a visão real, aquela que se aproxima do que é verdadeiro. É simplesmente uma incoerência sem tamanho. Alguém que mora nos Estados Unidos, saiu do Brasil em busca de uma vida melhor, vive num porão nos Estados Unidos, vive para mandar dinheiro para a família, essa pessoa simplesmente dizer assim, olha, Donald Trump é o meu candidato, estou apoiando, que bom que o Trump saiu. Não dá para entender. O Biden saiu, né? O Biden saiu. Olha, é um imigrante trumpista que apoia, que endossa esse tipo de discurso aí. A gente colocou a legenda para você acompanhar. Veja. Salvador murders are down by 70%. Why are they down? Now, he would have you convinced that because he's trained murderers to be wonderful people. No. They're down because they're sending their murderers to the United States of America. This is going to be very bad. And bad things are going to happen, and you're seeing it happen all the time. That's why, to keep our families safe, the Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country. Even larger than that of President Dwight D. Eisenhower. Olha aí. Que é a maior operação, é um pacote de deportação em massa. E é ovacionado pela plateia. Ovacionado. Nesse momento, foi o momento que ele foi mais aplaudido. Alessio. Danias, o presidente Lula não faz questão de esconder, né, a sua preferência, a sua torcida, logicamente, pelo Partido Democrata, porque teria uma relação bem mais harmoniosa do que caso Trump seja eleito. Mas não depende do presidente Lula, não depende sequer do Brasil essa posição, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado final dessa eleição. Vai ser uma eleição de fato bem disputada. Hoje o cenário é incerto, ainda mais porque o Partido Democrata teve agora essa alteração do candidato oficial, que deve ser, a gente imagina, a Câmara, mas ainda também não há 100% de certeza de que ela será o nome do Partido Democrata também. Agora, sobre esse fato que a Cíntia está comentando, aqui no Brasil a gente tem um cenário um pouco parecido, né? A gente costuma chamar de pobre de direita, é uma expressão que foi utilizada principalmente nas últimas eleições, em que muita gente acaba defendendo a direita sem mesmo saber que ela é contrária aos benefícios que essa pessoa recebe. Como, por exemplo, tem muita gente que recebe o Bolsa Família. A direita, por muito tempo, foi contrária a esse programa social e diversos outros, mas ainda assim aquela pessoa está lá fazendo a defesa, muitas vezes porque nem tem esse conhecimento. Hoje em dia, a direita já passa a defender, fala muito sobre o auxílio emergencial
que foi dado durante a pandemia de Covid-19, depois de uma grande pressão no Congresso, é importante lembrar disso, mas, historicamente, a direita no Brasil sempre foi contrária a programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, como o Bolsa Escola também, que foi incorporado nesse programa, e diversos outros. Então, é importante fazer esse comparativo, porque o mesmo cenário que a gente acompanha, que é difícil de compreender nos Estados Unidos, também se aplica aqui no Brasil. E a gente tem eleição em 2026, esse cenário deve continuar dessa forma, e aí é importante tudo que acontece nos Estados Unidos, porque, de certa forma, respinga um pouco, de fato, no Brasil, Ananias. Você falou em Bolsa Família, Alessio, o ministro Wellington Dias assinou